Fala galera, sejam muito bem-vindos à Coletiva do Juba. Trago notícias de novo aqui hoje, porque o São Paulo, ele é um time que ele se mobiliza hoje com muitas notícias, até porque o momento pede, né? Quem é São Paulino sabe bem do que eu tô falando. Quando você tem o revés dentro do campo, qual que é a grande sacada? É falar em renovação de elenco, falar em contratação, reforço, coisa e tal, falar de técnico também, mas isso aí o técnico realmente... A torcida tem pedido demais, inclusive falei da última vez sobre Renato Gaúcho, bem bacana o que todo mundo falou, eu gostei demais, então, torcedor São Paulino, eu acho que dias bons virão pra nós, vamos falar sobre isso no vídeo de hoje e vou colocar pra nós agora aquela maravilhosa vinheta. Meus amigos, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês já baixaram aí o OneFootball? Um aplicativo de futebol grátis? Repito, um aplicativo de futebol grátis. É só isso, um aplicativo de futebol grátis. Você vai lá agora no meu link na descrição, primeiro comentário fixado, tica ali e baixa o OneFootball. Você vai ter um aplicativo muito completaço, maravilhoso. E você terá todas as atualizações de notícias do São Paulo, por exemplo. Você tica o São Paulo, fica aí o São Paulo aparecendo pra você como prioridade, mas você tem todos os times. Você tem agora uma novidade no OneFootball, que são os highlights. Então você tem o Brasileirão rolando, você tem Série A, Série B, tudo que os jogos acontecem, depois fica ali um videozinho de melhores momentos em HD, perfeito, lindo, e você tica e você vê os melhores momentos de cada partida, sabe? Só melhor momento, não precisa ver o Nestor não, dando aqueles passes dele, é só melhor momento, muito bom, e ainda você acompanha a Bundesliga, sabe, o campeonato alemão, você assiste aos jogos da Bundesliga, você tem o mercado de transferência europeu, agora volta a janela do futebol europeu, então vai ter muita transferência lá para Real Madrid, Barcelona, todos aqueles times, você tem tudo, então baixa o OneFootball aí que você vai gostar muito, valeu OneFootball, tamo junto! Galera, vamos falar um pouquinho então sobre essa polêmica aí desse áudio, né, que aconteceu do Dr. Turíbio lá no São Paulo, e ele chegou e deu a entender mesmo ali que alguém do São Paulo atrapalhou o processo porque não estava se favorecendo financeiramente. Foi o que deu a entender, né? Vamos deixar isso aí para quem compete fazer a análise mesmo, mas no São Paulo, pros São Paulinos ficou muito difícil, muita gente me marcou aí, falou, ó, Juba, vamos analisar isso aqui e tal, e como eu já sabia já que o desfecho seria mais ou menos essa briga eterna que vai ter agora, eu já fiquei meio por cima do muro. Eu falei, deixa eu ver um pouquinho mais, porque vocês sabem, né? Tudo que eu falo aqui acontece, dá uma repercussão gigantesca, não só eu, mas todo mundo que tem um canal assim, então fica muito grande de pensar, então temos que manter um pouco o pé no chão com relação ao que eu vou falar. Mas ó, uma vergonha eterna, tem sim um problema aí pra mim da parte do São Paulo, mas não posso ir a fundo. O São Paulo vai agora notificar o Turíbio para ele se justificar e explicar o que ele quis dizer quando ele faz as afirmações ali até meio nas entrelinhas e coisa e tal. O São Paulo fala, você explica aí, me fala o que você quer dizer realmente, que aí o São Paulo vai entrar contra ele. Mas agora, podem reparar, ele não vai falar mais nada, não vai dizer nada, essa briga não vai a fundo, então fica pro São Paulino novamente a vergonha, fica pro São Paulino novamente a falta de esperança, fica pro São Paulino novamente um pensamento de que o São Paulo acabou, né? Nessas gestões Aidar, Leco, Casares, todas que são ruins, péssimas e que visam muitas vezes não fazer o futebol, visam ficar trocando elencos, visam ficar, vocês sabem, né, onde eu quero chegar. Então é muito triste, é um episódio extremamente triste na história do São Paulo. No momento que o São Paulo tem um ídolo como o Rogério Ceni sendo queimado por ele próprio, pela estrutura, pelo torcedor, por nós, eu também me incluo nessa, por escolhas erradas, sabe? Ver o Rogério Ceni não triunfando no São Paulo, independente se nós estamos certos, se o Rogério tá certo, se quem tá certo, é triste de ver. Era legal ver o Rogério ganhando Libertadores, Mundial, então é um episódio muito triste. Mas tudo bem, vamos passar então. Agora acho que vem notícia um pouquinho melhor, vamos falar agora. Galera, então eu quero falar aqui o seguinte, o São Paulo, ele tem a contratação do Marcos Guilherme sacramentada, né? Pra mim, sabe, eu vou falar assim, posso quebrar a cara igual quebrei a cara com o Luciano? Posso quebrar a cara. É uma contratação baratésima, coisa e tal, mas pra mim isso é vergonhoso. Enquanto o meu adversário tá com o William, que veio do Chelsea lá, que jogou no Chelsea, o meu outro adversário tá com o Dudu. Nós estamos comprando o Marcos Guilherme. Rogério Ceni com o Marcos Guilherme em 2017. Não lembro nem se ele treinou tanto o Marcos Guilherme que ele saiu no meio do ano. Mas o Marcos Guilherme era um jogador horrível em 2017 no São Paulo. O Marcos Guilherme não dá certo no Inter, que
traz ele depois que ele foi embora do São Paulo, foi pra fora. Quando ele volta pro Inter, o Inter empresta ele pro Santos, ou seja, não joga no Inter, não joga no Santos, e aí quando acaba o contrato que o Inter, que levou o Lisieiro, por exemplo, esse é o Inter, que levou o Lisieiro, não quer mais o Marcos Guilherme, o São Paulo vai e contrata o Marcos Guilherme a pedido do seu técnico. Então assim, pode dar certo? Pode, mas a chance disso ser uma vergonha é enorme. O Flamengo trouxe o Cebolinha, sabe? O São Paulo tá contratando o Marcos Guilherme de novo, porque o Marcos Guilherme não é só uma aposta, ele é uma aposta pela segunda vez, e na primeira, que ele era mais jovem, já deu errado. Então a chance do Marcos Guilherme agora dar errado é gigantesca, e é uma vergonha, tá? Dudu, Rony, os caras no Palmeiras lá, o William, o Roger Guedes no Corinthians, o Renato Augusto. São Paulo foi buscar o Roger Guedes. Então isso pra mim é uma coisa meio que imperdoável, e que dê certo, Deus abençoe. Olha, acho muito vergonhoso, essa é a minha opinião. Gente, falando agora do Adrielson, um zagueiro que é do Sport e que está com seu vínculo finalizando lá. O Adrielson, ele realmente deve fechar com o São Paulo, é muito difícil que não feche. Claro que para afirmar vai fechar, tem que estar com o contrato assinado e tal, mas acho que o São Paulo fecha com o Adrielson, tudo indica que fecha, ele quer vir pro São Paulo, o São Paulo quer contratá-lo, ele já vai ficar livre do Sport, então não vai ter negociação pesada, vai ser bem simples, como foi a do Marcos Guilherme, por exemplo. Só que o Adrielson, ele é um cara que tem uma característica de zagueiro que o São Paulo está precisando. O Rogério Ceni, inexplicavelmente, contra o Botafogo, ele tirou o Miranda do time. O Miranda, que estava ruim, porque errou contra o Bragantino. Teve alguns jogos que o Miranda não foi bem. A verdade é essa. O Miranda considera que ele errou contra o Bragantino. Eu considero que o Miranda foi mal alguns jogos mesmo. Esse ano aqui ele não começou muito bem e ele mereceu virar reserva. Só que quando o Miranda volta contra o Avaí, que faz uma partida ruim, na partida seguinte ele faz uma partida muito boa. E contra o Curitiba foi um dos melhores em campo. Então tinha toda a lógica, após uma vitória contra o América Mineiro. Uma vitória do São Paulo com o Miranda contra o América Mineiro, tinha lógica o Miranda continuar no jogo, jogar contra o Botafogo, que era um jogo muito importante. Desculpa, o São Paulo precisava ganhar do Botafogo, tanto quanto precisa ganhar do Palmeiras. E qual que é mais fácil de ganhar para um Brasileirão? 3 pontos. Precisava ganhar do Botafogo. Se perde Palmeiras, uma pena, mas tudo bem, os 3 pontos vieram. Agora, você vai lá sem o Miranda, não que o Léo tenha tido culpa, mas você perde Botafogo porque tem rodízio. Igor Vinícius é o lateral do 3-5-2, jogou Rafinha. Esse Igor Gomes, esse Rodrigo Nestor, não dá nem para falar mais aqui, ficar repetindo, mas o Miranda não podia ter saído desse time. E o Miranda sai, mostrando que não vai ter chance mesmo com o Rogério Ceni. Então o São Paulo, dito tudo isso, ele precisa de um zagueiro. Não pode ser o Léo mesmo. O Léo não é zagueiro pro São Paulo, não é zagueiro talvez para time nenhum. Então o Adrielson agora ele passa a ser uma contratação de extrema importância também pro São Paulo, para ter o sistema de 3-5-2 e torcendo para que Luizão, Beraldo, para que Valse, esses caras se encontrem no jogo, se encontrem no time e que sejam peças importantes. Hoje o São Paulo tem 2 ótimos zagueiros, que é Diego Costa e o Arboleda. Tendo o Adrielson sendo um ótimo zagueiro, o São Paulo pode ficar mais cascudo. É tipo assim, é o último suspiro de esperança, sabe? Porque quando entrar agora contra o Palmeiras na segunda-feira, o São Paulino, eu vou até falar sobre isso no vídeo de amanhã, mas o São Paulino, ele fica todo preocupado com pegar o Palmeiras e não sei o que. A nossa preocupação não é que falta um zagueiro, que o Léo é o zagueiro do time. A nossa preocupação não é que o Caleri vai fazer o gol ou não vai ser marcado, não. A nossa preocupação é se o São Paulo estará jogando com o Igor Gomes e o Nestor 24 horas por dia, todos os jogos, noite e dia, faça chuva, faça sol. O São Paulino perdeu a esperança no trabalho do técnico Rogério Ceni, porque as escalações dele são patéticas, cara. As escalações são patéticas, eu tenho N exemplos, só para encerrar o vídeo de uma maneira bem explicativa. O São Paulo não podia nunca ter entrado no último jogo com o Rafinha e sem o Miranda, com o Léo. O Rogério Ceni, ele demonstra uma total incoerência nesse ponto. E essa incoerência tem sido fruto de falta de resultados. Eu estava olhando, vi uma pesquisa, vi um cara que fez um levantamento, não apurei, mas o levantamento era de um jornalista que fala que o São Paulo do Rogério Ceni, desde 2017 até agora, nas 2 passagens como técnico, ganhou uma partida fora de casa e perdeu 500 lá, sabe? Perdeu todas, as outras matou, não ganha fora de casa. Então quando você tem um técnico que em junho, quase julho, não tem o seu time principal montado ainda, você tem um sintoma de um cara que está perdido. Quando você tem
um banco, um Rigoni. Você tem no banco aí um André Anderson que tá jogando pra caramba no treino, eu vi o treino. O André Anderson está jogando pra caramba nesse São Paulo. E você coloca o Nestor e o Igor Gomes e o Alisson quando está apto e o Sara quando está apto. Você mostra que você não sabe fazer futebol. Você não sabe trabalhar. O São Paulo hoje, ele além de praticar o rodízio, ele pratica um futebol de um ataque inoperante. Se o São Paulo não tem a figura do Caleri, se fosse o Pablo, o Vitor Bueno, Chiesa, Ítalo, todos os caras que Trellis, os caras que passaram pelo São Paulo nos últimos tempos aí, o uruguaio lá, o uruguaio lá que veio, indicado pelo Lugano, não lembro o nome dele agora, vocês vão lembrar aí. Mas o São Paulo, se tivesse com um cara desse aí, o São Paulo tava na zona de rebaixamento hoje. Então muito do triunfo do São Paulo hoje deve ser ao Caleri. E não deve ser ao Rogério Ceni, não deve ser ao trabalho que é feito em campo. O trabalho do São Paulo é bem pensado pelo Rogério, mas quando você falta o entrosamento para fazer o gol, falta o ritmo de jogo para os jogadores, quando falta cada jogador saber qual é a sua própria posição, como um Igor Gomes jogando de primeiro volante, enquanto o Pablo Maia amarga uma reserva eterna porque também errou 3 jogos no começo do ano, também é uma maluquice, porque o Igor Gomes ele não diminui o espaço dos adversários. Pode reparar, o gol do Botafogo foi feito por um jogador que veio do meio. Não dá pra culpar o Igor Gomes pelo lance exatamente, teve jogadores que pararam ali, Nestor perde a bola, o Léo dá uma trotada ali também, vendo o trotezinho, mas ali, se você tá com o Luan no time, por exemplo, o adversário mal domina a bola, porque o volante sabe tirar o espaço. Então é isso que a tática do Rogério Ceni faz. Ela tira a convicção de um futebol que o Abel Ferreira protagoniza no Palmeiras, que o Jorge Jesus fazia no Flamengo. Você tem a lógica do formato de tática e dos jogadores, volante, segundo volante, meia armador, meia atacante. Você no São Paulo não tem isso. Todo jogador tem que ser novo da base e correr mais que os outros, porque ele vai colocar para fazer trombada, força de futebol, força, velocidade. Aí você põe o Nestor e Igor Gomes. Os caras tomam uma trombada e caem longe. Alisson toma uma trombada e cai longe. Não são caras fortes, não são caras mais rápidos do mundo. Então não tem cabimento isso aí. Tá faltando muito pro São Paulo. E essa falta se deve muito às escolhas do nosso técnico. Por isso que o Renato Gaúcho tem sido pauta no São Paulo Futebol Clube. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!